Dando início, retornando aqui ao nosso estudo sobre o ministério diaconal, nós vemos hoje os oficiais na igreja atualmente. Jesus deu oficiais à sua igreja para que ela fosse administrada de uma forma eficaz e espiritual. Isso surgiu depois da sua ascensão aos céus, como já disse aqui em Atos capítulo 6. Os apóstolos e profetas foram necessários por algum tempo. Antes do recebimento da fé e da doutrina, eles foram fundamentais, amados irmãos. Mas hoje nós não temos mais apóstolos e profetas dos moldes que tinha na palavra de Deus. No Antigo Testamento, os profetas, no Novo Testamento, os apóstolos. Nós não temos mais. Hoje não há necessidade, porque temos os pastores, os líderes, os diáconos. Há necessidade, amados irmãos, na igreja hoje de evangelistas, de pastores, de diáconos, que ensinem a doutrina para edificação e crescimento da igreja, que ensinem a verdadeira doutrina do Senhor, a sã doutrina, Efésios 4, 1 a 16. Também há necessidade, amados irmãos, de oficiais, de líderes que exerçam esse ministério importante, o ministério diaconal, o ministério de assistência social, de cuidado com as pessoas. E essas pessoas são os diáconos. No Novo Testamento encontramos a qualificação moral e espiritual para que uma pessoa se tornasse diácono. Isso é fundamental, porque eles vão servir a igreja oficialmente, até a vinda de Cristo. Por isso eles têm que estar preparados, têm que ser pessoas de qualificação, pessoas responsáveis. Porque hoje nós não temos mais, amados irmãos, profetas e apóstolos, como já dissemos, mas sim pastores e diáconos. São os líderes da igreja. Como já dissemos, a origem deste ministério surgiu devido a um problema ocorrido no início da igreja. O texto que lemos. Havia naquele momento uma crise complicada na cidade, que também acabou ocorrendo na igreja. Nós hoje estamos vendo uma crise, essa crise do coronavírus. Então, amados irmãos, olha a importância dos diáconos hoje, de poder estar sabendo o que está acontecendo, de preparar a ajuda a essas pessoas, de entrar em contato com os demais membros da igreja, com o pastor da igreja, de dizer, pastor, ó, temos que ajudar a família tal, família A, família B. É muito importante esse entendimento, esta compreensão. Nós não podemos, amados, deixar de lado, porque estamos temporariamente impedidos de nos congregar, mas não estamos impedidos de levar a palavra de Deus, não estamos impedidos de ter ações sociais para ajudar os outros. Por isso, amados irmãos, as contribuições devem continuar. O irmão tem que ir lá, entrar em contato com o tesoureiro, dar o seu dízimo, dar a sua oferta. Se você está passando dificuldade ou sabe de alguém que está em dificuldade, fale com o pastor, fale com o diácono da igreja, porque nós vamos, amados irmãos, tomar as devidas provisões. Os apóstolos naquela época resolveram o problema. Não que eles fizessem, mas eles constituíram, deu autoridade para que a igreja escolhesse pessoas, mas eles tiveram que aprovar, tiveram que impor as mãos sobre aqueles que foram escolhidos. Eles decidiram quais eram as qualificações dessas pessoas. Não pode ser qualquer pessoa, não, irmãos. Temos que ter critério. E o apóstolo Paulo foi muito incisivo nisso. Ele dá a devida orientação. Tinha que ser homens. E essa situação de ser somente homens se deu em função daquele momento, naquela cultura. Mas tinha que ser homens reconhecidos como bom testemunho. Tinham que ser sábios espirituais. Tinha que tomar decisões importantes com relação ao dinheiro da igreja, a qual foi chamado desse negócio. Porque se tinha viúva sendo deixando de ser assistida, tinha que ser providenciado. E para providenciar as coisas, nós precisamos de quê? Dinheiro. Sim, para comprar as coisas, para montar a cesta básica. Homens eram escolhidos pela igreja, mas tinham que passar pelo crivo dos apóstolos. Assim como a igreja hoje escolhe os diáconos, mas tem que passar pelo crivo do pastor, sim. Nós não podemos deixar que se escolham qualquer um, o pastor tem que acompanhar, tem que saber. Por isso, amados irmãos, aos apóstolos cabiam a responsabilidade espiritual da oração e do ministério da palavra. As atividades dos apóstolos eram necessárias
eram necessariamente espirituais. Era a preocupação com a espiritualidade, com o ensino da palavra, com a oração, com o cuidado. Hoje, amados irmãos, o pastor não é apóstolo, não vai ser apóstolo, mas é o líder espiritual da igreja e não líder material. Essa função Deus quer que seja delegada a homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres que sejam comprometidos com a obra, homens e mulheres que sejam comprometidos com a palavra, comprometidos com a igreja. Quem administrava a palavra ou tomava frente à igreja espiritualmente não deve, aliás, quem decide, quem administra a palavra, quem ministra a palavra, quem está à frente da igreja, não deve se ocupar com essa parte material, amados irmãos, como receber ofertas, receber dízimo, pagar conta e atender as necessidades. O pastor, amados irmãos, quero deixar bem claro, não tem bola de cristal. O pastor não tem como olhar e saber quem está passando necessidade, seja da igreja ou não seja. É importante, meus amados irmãos, que você, cada membro, tenha essa preocupação com o outro, de saber como é que ele está. Se saber alguém da nossa comunidade está com dificuldade, nós, como igreja viva, temos que ajudar. E é cada um, irmão, exercendo essa função, se preocupando. E à medida que a gente descobre, fica sabendo que alguém tem necessidade, nós vamos tomar as providências. Aí o pastor dará as devidas orientações. Amados, o diácono é simplesmente servo da igreja. Por isso, deve ser um homem sincero e honesto. Um homem ou mulher sincero e honesto. Um homem ou mulher a qual a igreja pode confiar. Pode confiar o caixa da igreja. Pode confiar que ele vai comprar as coisas certinho e vai atender a necessidade. Que ele vai ser justo. Amados irmãos, sabe qual é o resultado de um diácono que é escolhido da forma correta? De um diácono que exerce sua função com amor e com dedicação, sabe qual é o resultado? A igreja cresce. É interessante, né? O versículo 7 diz assim, eu quero ler novamente. A palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedeciam à fé. Veja, amados irmãos, sabe por quê? Porque os apóstolos, hoje os pastores, estão dedicando o seu tempo ao estudo, ao ensino, à oração, a cuidar das ovelhas. Porque sabe que há na sua igreja homens e mulheres que amam a obra, que se dedicam, que vão se preocupar com essa situação material e social da igreja. O pastor sabe que a igreja não será desassistida, porque os homens e mulheres de Deus estarão assistindo, estarão levando ao pastor, e ele então dará todo o suporte. Quais são as qualificações de um diácono? Primeiro nós já lemos Atos 6, 3 e 1 Timóteo 3, de 8 a 13. Amados irmãos, além dos requisitos citados em Atos 3, o apóstolo Paulo a Timóteo é que fecha essa questão de uma forma grandiosa, dando todas as qualificações. Ele diz assim, tem que ser honesto e sério, versículo 8, estou falando de 1 Timóteo 3, de 8 a 13. É a principal e primeira exigência, pois ele vai mexer com dinheiro, no caso do tesoureiro, ou tem que fazer compras, tem que atender, tem que conversar com pessoas, então tem que conhecer a necessidade da igreja. Como também eu disse anteriormente, o pastor não tem bola de cristal, o diácono também não tem. É importante que se converse, que procure ajuda, ele tem que estar bem informado qual seja a situação da igreja, para que ele possa tomar as providências necessárias para solucionar o problema. Como é que se deu lá em Atos? Reclamaram, chegaram diante dos apóstolos, eles resolveram o problema. Então, escolha entre vocês, homens e mulheres, escolham homens honestos, que vão tomar conta disso. Por isso, amados irmãos, temos que obedecer esse critério. Segunda coisa que Paulo fala, não pode ser de língua dobre. O que ele diz? Fofoqueiro, fofoqueira. A pessoa não pode ter esse perfil que vai ficar sabendo que aquela família A está com dificuldade e vai começar a criar coisas que não existem, vai começar a falar coisas para difamar e coisas que não é verdade.
Então não pode ser de língua dobre, não pode ser fofoqueira ou fofoqueira. Não pode ser alguém dado a vinho, alguém que beba. Você sabe por quê? Um dos motivos principais, a bebida tira a sua consciência. Você não vai raciocinar direito. Você vai dar mau testemunho. E também uma questão importante: como é que você vai exercer a palavra de Deus sendo uma pessoa que faz uso de bebida? Terceira coisa, não pode ser cobiçoso. Não importa se o dinheiro vai ser ganho lícito ou ilícito, você não pode cobiçar o dinheiro do outro. Não pode estar com essa visão. Ah, tem que fazer ele ganhar mais, ganhar muito, não sabe a situação. Por isso, amados irmãos, ele não pode cobiçar que não lhe pertence. Outra coisa, guardar a fé com conhecimento e confiança. Ele tem que conhecer bem a palavra, tem que conhecer bem a doutrina. Esse é um ponto fundamental. Pois diácono tem que ser um homem ou uma mulher espiritual, que conheça bem a palavra da verdade. Tem que ser alguém preocupado. O diácono também tem que ser casado com uma só mulher. Não pode ser amigado. No caso, a mulher também não pode ser nem divorciado ou recasado com alguém que não seja convertido, que não faça parte da igreja. Ele tem também que governar bem a sua própria casa, a sua própria família. Tem que ser alguém respeitado em casa, alguém de testemunho. Por isso, amados irmãos, nós vamos dar uma pequena pausa para iniciar a continuação deste estudo. Já voltamos em um minutinho.